A paz de Cristo, amados irmãos. O assunto hoje é sobre as bodas do Cordeiro. Isso vai ampliar o nosso entendimento em relação à volta de Cristo. E esse vídeo é relacionado aos vídeos anteriores sobre a ressurreição e o arrebatamento. Então aqui a gente vai ver o momento que acontece o arrebatamento. Está vinculado a esse assunto. Para começar, eu quero colocar a ideia aqui da maioria dos irmãos, né? Da maioria dos irmãos que creem que as bodas do Cordeiro se dará durante o período de 7 anos, né? Muitos acreditam que o arrebatamento acontece antes dos 7 anos, e durante os 7 anos que o anticristo vai estar reinando aqui na terra, a igreja, no caso a noiva de Cristo, estaria nas bodas do Cordeiro durante esses 7 anos nos céus com o Senhor Jesus, celebrando as bodas. Isso é o que a maioria crê, né? É baseado na cultura judaica, que são 7 dias de bodas, né? São 7 dias de comemoração, e isso eles passam para os 7 anos, né? Associam aos 7 anos e entendem que as bodas do Cordeiro vão acontecer durante os 7 anos, que o mundo vai estar em caos, sofrendo, com o anticristo governando, e a igreja estaria nos céus com Jesus nas bodas, né? Isso é o que a maioria crê. Eu também acreditava assim e pregava dessa forma, mas vamos ver aqui. Vamos abrir um texto aqui que vai falar muito bem o momento que ocorre as bodas, e vai nos levar a entender melhor sobre o assunto. Está em Apocalipse capítulo 19. Vamos ver aqui um momento dentro da linha profética que acontece as bodas. Verso 1 diz assim: depois dessas coisas, né, sempre quando fala isso a gente tem que entender o contexto, né? Dessas coisas está se referindo ao capítulo 18, que vai falar sobre a Babilônia, que caiu, né? Você vai ver no capítulo 18 os povos lamentando a queda da grande Babilônia. Você vai ver que os povos estão lamentando, estão vendo a fumaça da destruição subindo da Babilônia, né? Então houve uma queda da grande Babilônia no capítulo 18. Aí no 19 vai dizer assim: depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Esse aqui é o povo de Deus, tá? Verso 2 diz assim: porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos servos. Aqui até o verso 2. Então aqui ele situa que aqui o povo de Deus, agora já salvo, né? O povo de Deus já nos céus, eles estão o quê? Comemorando, louvando a Deus pela queda da grande prostituta, que é a Babilônia, de Apocalipse capítulo 17, né? Capítulo 17 você vai ver que a grande Babilônia, a grande prostituta, estava assentada sobre a besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Essa grande Babilônia, na verdade, é o sistema, né? É o sistema do anticristo, é o sistema da besta. E você vai ver que no capítulo 17, que a grande Babilônia, a meretriz, ela embriagava as nações com o sangue dos santos. Isso está relacionado à perseguição do anticristo, né? Porque a Babilônia está assentada sobre o anticristo vai perseguir os santos, e o sangue dos santos vai estar na taça, espiritualmente falando, na taça da grande Babilônia, e a grande Babilônia vai embriagar as nações com o sangue dos santos. Isso está relacionado à perseguição do anticristo. E você vai ver também nas escrituras que durante esse período de perseguição do anticristo para com os santos, as nações vão comemorar o martírio dos santos, né? As nações elas vão festejar, né, o momento que os cristãos vão estar sendo decapitados.
né? Então as nações vão se embriagar com o sangue dos santos. E a grande Babilônia vai fazer parte disso. Ela vai embriagar as nações com o sangue dos santos. Vamos ver o verso 3. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Da grande Babilônia, né? A fumaça é a destruição dela. Verso 4. Então os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está assentado no trono. E diziam, amém, aleluia. Verso 5. E saiu do trono uma grande voz dizendo, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Você percebe aqui nesse verso 5 que se você voltar um pouco mais no capítulo 11, quando fala da sétima trombeta, você vai ver essa mesma expressão sendo usada quando toca a sétima trombeta. Quando toca a sétima trombeta, uma voz também sai do trono dizendo a mesma coisa, louvai ao nosso Deus, vós todos os servos e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. Então ele repete algo que vai ser dito quando tocar a sétima trombeta. Então também a gente percebe aqui no texto que a sétima trombeta já tocou, né? Está vinculado ao toque da sétima trombeta. E no verso 6 vai dizer assim, também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia aleluia, porque já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então aqui no verso 6 confirma, né, o que eu acabei de dizer. Por quê? Porque aqui o Senhor já reina. E a gente sabe que na sétima trombeta, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. Na sétima trombeta, os reinos do mundo, que antes estavam com o anticristo, os 10 chifres, os 10 reis, né? Na verdade, os 10 reis, os 10 chifres, eles estão situados na estátua de Nabucodonosor. E tem uma profecia em Daniel que uma pedra, que é cortada sem auxílio de mãos, é lançada e bate nos pés da estátua, que a estátua representa os reinos do mundo, né? Então os reinos do mundo, eles vão cair, e aí vai ser estabelecido o reino de Deus eterno, o reino visível, né? Um reino que vai vir com a aparência visível quando o Senhor reinar durante 1000 anos, né? E estendendo-se por eternidade. Então a gente vai ver aqui que o Senhor reina, aqui no verso 6, né? Então é depois da sétima trombeta. E no verso 7 vai dizer assim, regozijemo-nos e exultemo-nos e demo-nos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva se preparou. Então você percebe todo o contexto aqui, né? Então a grande Babilônia já caiu. E quando que a grande Babilônia cai? A grande Babilônia cai no fim, quase no final da grande tribulação. Porque a grande Babilônia, ela está atuando e operando junto com a besta, junto com os 10 chifres. Inclusive, os 10 chifres e a besta vão destruir a Babilônia, vão destruir o sistema babilônico. Ou seja, eles vão usar um sistema e depois mesmo eles vão destruir esse sistema que eles usaram. Isso está relacionado também à aliança que vai ser feita com muitos. Ou seja, aqui você vai perceber que a grande Babilônia caiu. Você vai perceber que o Senhor reina, já tocou a sétima trombeta. A sétima trombeta toca no final da grande tribulação. E aqui no verso 7 vai dizer que agora são chegadas as bodas do Cordeiro. Ou seja, as bodas do Cordeiro vão começar após a grande Babilônia cair, após o Senhor reinar, ele tomar os reinos do mundo, isso na sétima trombeta, que é tocada em Apocalipse capítulo 11, e então é chegada as bodas do Cordeiro, sendo que a maioria acredita que as bodas do Cordeiro vão acontecer durante os 7 anos, mas aqui nós vamos ver que as bodas vão ser chegadas depois da queda
da queda da Grande Babilônia. A Grande Babilônia vai estar operando durante os 7 anos e propriamente durante a última metade dos 7 anos. Mas depois da queda da Grande Babilônia, depois que o Senhor reinar, na 7ª trombeta, que ele tomar os reinos do mundo, que ele dá galardão aos seus servos, como você pode ver na 7ª trombeta, aí então é chegada as bodas do Cordeiro. Ou seja, as bodas do Cordeiro, elas não são durante os 7 anos que o anticristo reinar aqui na Terra. A gente pode associar isso até mesmo às 7 festas de Israel, né? Porque as bodas do Cordeiro está vinculada à festa dos tabernáculos. Porque se você vê nos tabernáculos, a profecia é que nós se tornaremos um só com o Senhor. Ele vai estender o seu tabernáculo sobre o seu povo. É como se fosse Deus tabernaculando sobre o seu povo. Deus se tornando um só com o seu povo. E nas bodas acontece isso. O noivo e a noiva, eles se tornam um só. O noivo e a noiva se tornam uma só carne. Isso nas bodas. Vai haver a unificação do noivo com a noiva, tornando um só. E é relacionado aos tabernáculos, quando Deus ele vai estender o seu tabernáculo sobre o seu povo. E o tabernáculo ele acontece após a expiação. A expiação é a 6ª festa, o tabernáculo é a 7ª. Isso é um assunto também que nós vamos estar falando mais à frente sobre as festas, que é algo que é muito importante nós entendermos, nós conhecemos. Isso vai abrir muito o nosso entendimento para esse assunto e para outros assuntos mais. Mas só que nós vamos ver aqui que as bodas elas estão relacionadas com o tabernáculo, quando nos tornaremos um só com o Senhor, como também as bodas, elas vão começar depois desses eventos aqui, depois desses sinais aqui, que é a queda da Grande Babilônia, bem como depois que o Senhor tomar os reinos do mundo. E no momento que o sumo sacerdote na expiação, ele sai do Santo dos Santos, ele toma o povo e leva o povo para os tabernáculos, e nos tabernáculos você vai ver que é a única festa que tem alegria, né? Porque as festas anteriores, como das trombetas, por exemplo, que muitos dizem que nas trombetas vai acontecer o arrebatamento. Só que se você for estudar as festas, a trombeta, na verdade, é a preparação para a expiação. Porque nas trombetas é convocado o povo, e o povo durante 10 dias se arrepende e confessa seus pecados. Durante 10 dias o povo jejua, fica em aflição, se arrependendo e confessando seus pecados. Até que chega o dia da expiação, 10 dias depois, o sumo sacerdote entra, faz a expiação, e quando ele sai do Santo dos Santos, ele toma o povo e leva o povo para os tabernáculos. E nos tabernáculos, depois da expiação, o povo se regozija, o povo se alegra diante do seu Deus. E aí situa as bodas do Cordeiro.